Olá, eu sou Vinícius, sou aluno de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade de Pernambuco e eu irei vos apresentar o trabalho intitulado Prevenção de Acidentes na Concepção de Projetos no Processo BIM, uma revisão bibliométrica. Esse trabalho ele foi desenvolvido por mim, junto das professoras Emília Puma Rambani e Bianca Vasconcelos. Os acidentes na construção civil eles podem gerar vários impactos. Dentre eles, pode gerar custos financeiros, como, por exemplo, pode impactar a renda familiar do trabalhador acidentado, pode também gerar paralisação de obra, atraso no cronograma, gerando custos para a construtora, mas também ele pode gerar custos humanos, então pode gerar percas de vida, no caso de acidentes fatais, também pode gerar lesões físicas no trabalhador, bem como lesões psíquicas. E um dado interessante é que pelo menos 23,6% dos acidentes eles poderiam ter sido evitados desde a etapa do projeto de concepção. Então, apesar do acidente ele geralmente ser causado em obra, no canteiro de obras, a causa dele não necessariamente poderia ter sido evitada no canteiro de obras, mas poderia ter sido evitado desde a etapa do projeto. Então surge a dúvida, como que a gente pode mitigar riscos na etapa da concepção do projeto? A literatura ela traz o conceito de prevenção através do projeto, também conhecido como Prevention Through Design, que é uma abordagem proativa para mitigar riscos ao longo do ciclo de vida de um empreendimento. E atrelado a essa abordagem, a gente consegue utilizar algumas tecnologias vinculadas a ela. Dentre elas, a gente consegue utilizar o Building Information Modeling, que ele possibilita o desenvolvimento de modelos tridimensionais de edificações, integrando aspectos físicos e dados associados aos elementos de um projeto. E com ele, a gente consegue ter o auxílio na identificação precoce de riscos de segurança desde a fase do projeto. Então, assim, a gente consegue utilizar a prevenção através do projeto. E com base na importância no uso do BIM para o PTD, o objetivo do presente trabalho é apresentar um estudo bibliométrico sobre o uso da tecnologia BIM como ferramenta para auxílio ao PTD. E para isso, desenvolver-se uma revisão sistemática da literatura, onde dentro dela a gente acabou estruturando um protocolo de pesquisa e a gente utilizou na análise bibliométrica duas metodologias: a análise de desempenho, que tem como objetivo avaliar a produção dos autores e países com base na análise de suas publicações, e também o mapeamento científico, que concentra-se na análise da estrutura e dinâmica da produção do conhecimento, gerando representações gráficas das interconexões entre autores, palavras-chave e periódicos. Durante o protocolo de pesquisa, a gente acabou estruturando as palavras-chave da pesquisa e para isso a gente utilizou o critério PICO, quando a gente acabou definindo a população, interesse e contexto. Para a população, a gente buscou termos relacionados ao BIM, como o próprio acrônimo BIM e o Bioinformation Modeling. No interesse, a gente utilizou alguns termos referentes à prevenção através do projeto. Então, nós buscamos na literatura termos relacionados em inglês, já que nós colocamos o termo Prevention Through Design e seus sinônimos. E no contexto, a gente também buscou o contexto da construção civil. Então, com base nas palavras-chave, a gente acabou unindo elas através dos booleanos OR e AND para poder formar a string de busca. Essa string de busca, a gente utilizou ela diretamente nas bases de dados para a gente poder buscar os artigos. E sobre as bases de dados, a gente utilizou 4 delas. Foram elas a Compendex, a Scopus, a Science Direct e a Web of Science. A escolha dessas bases foi de acordo com a sua relevância para o contexto da engenharia civil e segurança do trabalho. Dentre os critérios de inclusão, nós buscamos artigos de periódicos com o idioma em português, inglês e espanhol. Já com os critérios de exclusão e qualidade, nós retiramos artigos que não possuem as palavras-chave da pesquisa em seu título ou resumo,
Nós excluímos também os artigos que não possuam foco na aplicação do BIM para o PTD e também excluímos artigos cuja aplicação do BIM integrado ao PTD não seja realizada em projetos de concepção de edificações. E com base nessa pesquisa, nós buscamos responder as seguintes perguntas. Quais são as tendências de pesquisas envolvendo o BIM e PTD? Quais são os países de pesquisadores que mais contribuem com publicações sobre o uso de ferramentas BIM para PTD? E qual foi o crescimento no número de publicações anuais relacionadas ao uso do BIM para o PTD? Então, aqui como resultados, nós tivemos aqui na fase da identificação da revisão sistemática da literatura, tivemos aqui um quantitativo de 216 artigos. Dentre eles, 50 deles foram duplicados entre bases de dados diferentes. Então, restou aí 166 arquivos para triagem. Já na etapa de triagem, a gente teve 108 artigos excluídos, porque não possuíam as palavras-chave da pesquisa no título e resumo. 5 artigos eles foram excluídos porque não possuíam foco da aplicação do BIM para o PTD. E 16 artigos eles foram excluídos porque a aplicação do BIM para o PTD não era realizada em projetos de concepção de edificações. Sobrando assim 37 artigos que foram inclusos na nossa revisão. Prosseguindo com os resultados, nós temos aqui um diagrama de Venn que mostra a contribuição de cada base de dados dentro dos artigos inclusos na nossa revisão. Então, cada base de dados ela é representada por uma elipse, onde a interseção entre as elipses mostra a quantidade de artigos que foram encontrados em mais de uma base de dados ao mesmo tempo. Então, a gente consegue visualizar ali que aquele ponto, onde possui a intersecção das 4 elipses, onde tem o número 7, indica que 7 artigos, os inclusos na nossa revisão, eles foram encontrados nas 4 bases de dados ao mesmo tempo. Ao mesmo passo que alguns pontos na elipse que elas não possuem intersecção com outras elipses. Então, a gente consegue visualizar os artigos únicos que foram encontrados apenas naquela base de dados. Conseguimos perceber que a Science Direct é a base de dados que possui o maior número de contribuição com artigos únicos, com 14 artigos, e a Compendex, por outro lado, foi a base de dados que acabou não fornecendo nenhum artigo único. A Web of Science ela acabou apresentando 3 artigos únicos e a Scopus 2. Analisando o período de publicação, é perceptível que há uma oscilação no número de publicações em artigos de PTD envolvendo o BIM. No entanto, observando de uma forma mais macro, a gente consegue visualizar que o número de publicações vem aumentando, tendo um pico maior no ano 2022, onde foram publicados 9 artigos. Dentre os países que mais publicaram, a gente tem uma concentração de publicações dos países do hemisfério norte. Dentre eles, a China acaba liderando, com 2 artigos publicados, seguidos pelos Estados Unidos com 5 e o Reino Unido com 3. Observando também uma distribuição físico-temporal das publicações, conseguimos perceber que as primeiras publicações sobre esse tema foram publicadas na Alemanha e Estados Unidos, e o país onde teve o maior número de publicações em um único ano foi a China, que conseguiu publicar 4 artigos no ano 2022. Aqui a gente tem a representação da nossa rede bibliométrica dos periódicos, onde conseguimos perceber que cada periódico ele é representado por um círculo, e o tamanho do círculo indica a quantidade de publicações de artigos que esse periódico teve em relação ao tema. Então, conseguimos perceber que a Automation Construction, ele é o periódico que está centralizado com o maior círculo, ele possuiu o maior número de publicações, com 8 artigos inclusos nele, seguido pela Safety Science, com 4 publicações. E, além disso, conseguimos perceber também alguns arcos ligando alguns periódicos. Esses arcos eles indicam a cocitação de artigos publicados em periódicos diferentes. E a espessura desse arco indica exatamente a quantidade de cocitações. Então, com isso, conseguimos perceber que, além da Automated Construction e a Safety Science serem os periódicos que possuem maior número de publicações,
também são os periódicos que eles acabam tendo um maior número de cocitações. Aqui nós temos a rede bibliométrica das palavras-chave, que ela mostra a frequência que cada palavra-chave acabou aparecendo nos artigos que foram inclusos na pesquisa. Então, cada círculo desse que está aparecendo na imagem é uma palavra-chave diferente. E o tamanho do círculo, quanto maior ele for, maior a frequência que aquela palavra-chave acabou aparecendo nos artigos. Então, conseguimos perceber que as palavras-chave que a gente utilizou na nossa string de busca, elas apareceram aqui com as palavras-chave que tiveram maior ocorrência, como Build Information Modeling, Prevention Through Design e Design for Safety, e também Construction Safety. Isso acaba corroborando que as palavras-chave que a gente utilizou na nossa string de busca possuem significância para o tema da pesquisa. E, além disso, conseguimos perceber também que existem umas linhas ligando as palavras-chave que mostram justamente a frequência que as palavras-chave acabam aparecendo em conjunto. E também temos algumas divisões por cores. Essas cores, elas mostram as palavras-chave que aparecem mais em conjunto. Então, por exemplo, a gente consegue perceber que o Build Information Modeling ele está bastante associado às palavras-chave com a cor em amarelo. Então, está bastante associado à gestão de riscos, está bastante associado também à visualização tridimensional, ao ponto que a gente tem também outros grupos, como, por exemplo, aquele ali em rosa, onde nós temos a palavra-chave ontologia, que também está bastante ligada à semântica web. E aqui nós temos a rede bibliométrica das palavras-chave por ano, onde indica quais palavras-chave que mais apareceram a cada ano. Então aqui a gente tem a divisão por cores, onde temos o ano 2022 pela cor amarela. Então nesse ano a gente tem aqui a tendência de duas palavras-chave, que são a saúde e segurança ocupacional e também estação de metrô, o que acaba indicando uma tendência de futuras pesquisas para o uso de BIM atrelado ao PTD para projetos de estação de metrô. Aqui a gente traz a rede de coautoria, onde mostra os autores que mais tiveram publicações no tema e também os seus vínculos com outros coautores. Então a gente visualiza aqui que o autor que teve o maior número de publicações foi o Taser, que teve 6 publicações, e ele possui vínculo com outros 20 coautores, seguido por Li, Zeng e outros autores. Conseguimos perceber também uma dispersão de vários grupos de autores, indicando uma limitação provavelmente regional entre os autores e indicando também a formação de vários grupos de pesquisa que acabam pesquisando sobre esse tema. Sobre as nossas considerações finais, nós percebemos um aumento no interesse de publicações sobre o BIM por PTD, bem como tendências de pesquisa envolvendo o BIM em projetos de concepção para a estação do metrô, mas também percebemos a necessidade de pesquisas na temática em países do hemisfério sul, porque percebemos que as publicações se concentram em países do hemisfério norte, que possuem culturas e legislações diferentes dos países do hemisfério sul. Então, para a gente avançar no estudo do BIM e PTD, é importante que os países do hemisfério sul também participem dessas pesquisas. E esperamos que a presente pesquisa, inclusive, sirva de motivação para que pesquisadores do hemisfério sul também comecem a pesquisar sobre esse tema. E na nossa pesquisa a gente teve uma limitação de idioma, onde a gente restringiu artigos em português, inglês e espanhol. Também nós utilizamos apenas 4 bases de dados, onde caso a gente tivesse utilizado mais bases de dados, possivelmente a gente poderia ter um número maior de artigos inclusos. E também percebemos que a bibliometria, apesar de ela fornecer alguns dados importantes, ela não é capaz de analisar a prática do BIM para o PTD. Então, sugere-se, como futuras pesquisas, a gente avaliar a implementação do BIM para o PTD nesses artigos, buscando responder as perguntas da pesquisa de como que o BIM ele pode ser aplicado para o PTD, quais são os seus impactos na segurança e quais são as suas limitações práticas também. Essas são as referências da nossa pesquisa e muito obrigado.